o que nós temos então dentro da avaliação de movimento desse primeiro semestre, já que avaliamos mais detidamente o mês de junho, e no todo, porque esse primeiro semestre já conta com um novo endereço da aduana, do Porto Seco Internacional. O que se pode dizer então em relação, até porque houve essa oscilação de um boom com a inauguração nova do ano, depois um ligeiro retrocesso, e agora me parece que a coisa se estabilizou, se normalizou dentro de uma realidade diária pela questão de infraestrutura e até de servidores, delegado. Sim, a gente tem eu reforço novamente que a gente está passando por um período de adaptação, né? Então, pontos de melhorias sempre existem. Então, a Receita Federal está sempre buscando a melhoria, assim como os demais órgãos, assim como o próprio setor privado tem conversado muito conosco, aonde existem oportunidades de melhores. Então, a gente está vendo um esforço conjunto de todos para fazer que essa aduana dê certo. Então, é mérito tanto do setor público quanto do setor privado, que também tem a sua lição de casa para ser feita, eles estão fazendo, e a gente sempre em diálogo, sempre procurando melhorar, onde tem essas possibilidades, né, de melhorias ali. Se nós compararmos os números, vamos pegar aqui o segundo trimestre de 2024, comparando com o primeiro trimestre, que foi aquele boom de movimentação, a gente teve sim uma queda de torno de 2%. Né? Então, teve sim, mas em comparação, se nós pegarmos os números do segundo trimestre do ano passado, com esse número, o aumento foi de 15%. Tanto foi 11% no número de caminhões e 15% no número de declarações desembaraçadas. Então, a gente vê que teve sim um incremento, que esse incremento ele vem se mantendo, os números estão sempre um pouquinho maiores, às vezes retrocede um pouquinho, depois logo volta a aumentar. Mas a média é um crescimento de 15%. A média é crescimento linear de 15% no número de declarações desembaraçadas e 11% no número de veículos que passaram pela nossa fronteira. Então eu considero sim uma avaliação muito positiva desse período, com todos os tumultos, né, que tiveram de adaptação, de correções de curso, de identificação de gargalos, foi um número sim muito positivo. Correto. Bem, nós temos a questão da Multilog, que já se pronunciou no sentido de antecipar investimentos para ampliar e melhorar a infraestrutura, e quem deve falar sobre isso é a Multilog, e a gente vai aprendendo também com o tempo, já que a Receita responde pelos serviços que são afetos a ela, mas dentro de um cenário geral, tanto nacional como internacional, se fosse fazer uma aposta, delegado Simone, de uma melhora gradativa, mesmo que num ritmo lento, ou na manutenção desses números, esse percentual, pelo menos até um determinado tempo ainda? Isso é difícil dizer, Cláudio, porque o mercado internacional depende muito dos humores, não só brasileiros, eles dependem muito dos humores do mercado externo. Então, às vezes, a gente tem uma situação em determinado parceiro comercial nosso que está estabilizada, de repente acontece um evento social, econômico, político, financeiro que quebra essa cadeia de bons números. Então, eu não me sinto confortável de fazer nenhuma projeção, porque realmente a instabilidade do mercado internacional ela está grande. Então, vários acontecimentos que a gente tem visto aí que a gente não espera, a gente dorme numa situação e acorda com outra. Então, eu não gostaria de fazer, porque depois vão me cobrar, dizendo, mas você falou que sim, então não me sinto confortável de fazer essa projeção. A gente tem sim esperança que os números se mantenham na recuperação econômica dos nossos parceiros comerciais, mas sempre existem aqueles eventos que estão fora do nosso controle, então é difícil a gente se manifestar em relação a isso. Entendo, muito adequada a sua resposta, porque o cenário ele muda com uma palavra dita por um líder mundial. Nós temos um cenário principalmente econômico que influencia toda uma cadeia produtiva, tanto seja no âmbito nacional como internacional de qualquer país. A Receita Federal hoje, ela está num patamar de satisfação, num grau de satisfação pelas condições que foram criadas na aduana de Júnior Cerqueiro, no Porto Seco? Sim. Eu estou, principalmente eu trabalhei na parte de despacho aduaneiro, que eu segurei a unha muito das situações, então eu vejo que hoje a Receita Federal está mais preparada. Nós temos, claro, servidores novos que ainda estão aprendendo o trabalho, e uma coisa muito específica, que é uma aduana integrada, que não existe, né, em todo lugar, não existe como você fazer um treinamento disso num curso de formação, mas sim, eu estou muito satisfeita com as condições que a Receita Federal tem. Claro que, obviamente, nós sempre podemos melhorar, sempre podemos, mas Dionísio, ela foi bem contemplada na alocação de servidores desse último concurso.
Nossa superintendência teve um olhar muito carinhoso com as fronteiras. Se nós considerarmos o número de servidores alocados, Dionísio Cerqueira foi uma das mais privilegiadas, porque ela praticamente dobrou seu número de servidores, seu quadro de servidores. Isso proporcionalmente, eu acho que aqui na 9ª região fiscal, proporcionalmente foi a unidade que mais recebeu, porque nós dobramos o nosso número de servidores. Então, hoje a gente já tem as condições mínimas adequadas para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, e isso está refletido nos números aqui que eu apresentei para vocês.